Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, minha querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Fé Cotidiana. E eu já começo pedindo desculpas pela minha voz rouca. Você está no podcast certo, aqui é a Jay. Mas eu estou praticamente perdendo a minha voz nesses últimos dias. Eu fiquei gripada e aí a minha voz começou a falhar. E eu fiquei esperando alguns dias para ver se ela melhorava antes de vir gravar esse episódio. Só que o episódio precisa ir ao ar amanhã. Então estou aqui na esperança de que eu consiga gravar o episódio inteiro sem perder a voz. Definitivamente. Definitivamente eu não vou perder, né? Mas já peço desculpas aí pela voz que está falhando. E eu queria muito vir gravar este episódio, não queria atrasar a nossa série aí, então resolvi gravar com a voz assim mesmo. Espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês aí, de ouvir o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês hoje. E queridas, o assunto de hoje, dentro da nossa série, é dizer não, né? A gente está falando aqui sobre coisas que a gente vive no dia a dia, práticas de mãe, né? A gente já falou sobre acordar, todo mundo acorda, seja cedo, seja tarde, a gente acorda. Alimentar a família, né? A gente faz isso desde que o nosso filho está na barriga, a gente é responsável por isso e por muitos anos também. Aí nós falamos sobre cuidar de um filho doente, que foi no episódio da semana passada, e chegamos hoje ao dizer não, que é algo que a gente faz muito, não é mesmo? E aqui não está a discussão filosófica de, não deve dizer não para criança, não deve usar esta palavra. Não é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando aqui hoje sobre o fato de que nós somos responsáveis por trazer certos limites para as nossas crianças. E não somente para elas, mas para nós mesmas como mães. E depois que nós nos tornamos mães, a gente também precisa aprender a dizer certos nãos para nós mesmas. A gente já vai entrar lá. Esse colocar limites, tanto nos nossos filhos como em nós mesmas, é um ato de amor. É uma forma de proteger, é uma forma de guiar. E nós precisamos aprender a dizer não aos filhos, a nós mesmas, para nos limitar em certas ações, como a comparação extrema, o desejo de controlar tudo, o conforto que a gente busca o tempo todo. E esses nãos que a gente diz aos filhos e a nós mesmas é um caminho de maturidade para as nossas vidas. Quando a gente é muito imaturo, a gente acha que tem que ganhar tudo que quer na hora que quer. E muitas coisas que a gente quer não são boas para nós. Então, a gente também ensina isso para os nossos filhos. Esse caminho da maturidade que nos ensina que não somos escravos das nossas vontades e que os limites servem para nos proteger. E, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o não, ele é uma expressão de amor, assim como Deus nos ama também nos limitando. Desde lá do Velho Testamento, né? A gente vê que nos 10 mandamentos existem alguns nãos. E isso faz parte da forma que o Senhor nos guia. Então, quando a gente está dizendo não a um filho, a gente está colocando ali uma regra daquilo que ele não deve fazer, daquilo que os limita em certo ponto, nós estamos protegendo os nossos filhos, né? Cada limite dado é uma lembrança desse amor que protege. Isso é tão valioso, queridas, isso é tão precioso para a nossa caminhada. A gente lembrar que quando a gente não está fazendo exatamente aquilo que os nossos filhos querem naquele momento, nós estamos protegendo as crianças. E claro, a forma que a gente entrega esse não é uma forma amorosa, né?
Só que realmente faz parte ali do dia a dia. Tem vezes que eu olho e falo assim: caramba, seria tão mais fácil eu fazer tudo que essa criança quer agora. Mas a longo prazo, não. Não seria mais fácil. Eu estou me enganando nesse desejo. Eu preciso dizer não a esse meu desejo para eu poder continuar educando essa criança, continuar instruindo meu filho no caminho do Senhor, para que ele cresça e amadureça. Quem aí já chegou na idade das famosas birras, sabe, né, que tem muitas reações negativas que os nossos filhos podem ter diante da impossibilidade de realizar certas ações. E com o tempo, a gente vai aprendendo a entregar esses limites de forma mais sábia, mais amorosa, né? Menos rude. Só que mesmo assim, eles continuam tendo reações muitas vezes que a gente não gostaria que eles tivessem. E aí a gente tem a tentação de ceder, a tentação de voltar atrás no nosso não. E aí entra a necessidade de dizermos não a nós mesmas, de dizermos não. Eu aqui, mãe, me olhando no espelho. Não, você não vai ceder aquilo que seu filho quer agora. Você vai ficar firme, porque isso é bom para a sua criança, isso é bom para você. E nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Então a gente consegue ficar firme quando a gente lembra desse amadurecimento que está acontecendo tanto nos filhos quanto em nós mesmas. E quando a gente pensa nos limites, eu acho bem legal a gente pensar, né, em como as crianças se sentem seguras. Teve uma pesquisa que foi feita lá na Europa, em que eles fizeram um estudo prático, um experimento, né, onde os observadores levaram a mesma turma de crianças de idade pré-escolar a um playground sem cerca e a um playground similar com cerca. Um parquinho, né? E a constatação recorrente foi que, no playground sem cerca, as crianças tendiam a ficar perto do professor, do cuidador. E no playground com cerca, as crianças exploravam mais livremente o espaço todo. Ou seja, a presença dessa cerca ofereceu um limite que aumentou a sensação de segurança e a liberdade de explorar. Olha só que legal. Muitas vezes a gente pensa, né, que o limite tira a liberdade, mas na verdade o limite ele aumenta a liberdade da criança, porque dentro daquele parâmetro, né, dentro de regras claras e saudáveis para a criança, ela tem mais liberdade de explorar, de experimentar, de ser quem ela é e que precisa ser, né? E aí que a gente precisa ter aquele equilíbrio de pensar em limites realmente que são saudáveis e que trazem essa liberdade. Porque o limite, ele realmente traz essa proteção e se torna um guia para as crianças. Assim como um pastor, né? Um pastor que guia e protege. Esse pastor, ele guia as suas ovelhas, protegendo-as de todo perigo. E ali tem regras, né? Regras que aquela ovelhinha precisa seguir para continuar protegida. E também para os nossos filhos, né? A gente vai, à medida que eles vão crescendo, dando eles autonomia para escolher algumas coisas, mas eles precisam desses limites, dessas regras claras. E isso também é muito particular de cada família. Muitas regras são diferentes na casa de uma família, na casa de outra, e nós, como mães, como pais, não podemos ceder às comparações, às expectativas externas, à pressão que vem de fora, para definir quais são os limites e expectativas que nós temos para a nossa família, quais são os valores que valem. Talvez você aí é a única mãe que está dizendo não para certo jogo de videogame aí que as crianças jogam. E você vai manter o seu não? Ou você vai começar a dizer sim porque todo mundo está deixando os filhos fazerem isso? Talvez você é a única mãe da turma da sua criança que ainda não deu um celular. E aí, você está firme nesse seu não? Ou você vai ceder porque todas as crianças da sala têm um celular? Talvez em alguns contextos precisa sim haver um reajuste, precisa sim reavaliar
o limite que foi dado, mas com muita clareza de que isso está sendo feito porque os pais consideraram que agora o melhor é assim, e não porque estamos cedendo a pressões externas sobre aquilo que deve ser feito ou não na educação das crianças. E até pensando ainda nessa questão da maturidade que vai sendo alcançada ao longo da vida, será que deixar os nossos filhos fazerem tudo porque a sociedade está caminhando para esse lado realmente vai trazer maturidade para eles? Fazer tudo o que os outros estão fazendo é o caminho para a maturidade? Ou ficarmos firmes e convictos naquilo que nós cremos que é o melhor ajuda eles a amadurecerem mais, e nós também como mães? As crianças, elas crescem em resiliência dentro de limites seguros. E nós, mães, também amadurecemos quando nós aceitamos os nossos limites e quando aceitamos que somos responsáveis por trazer limites saudáveis para os nossos filhos. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A gente sabe que isso daqui não é uma promessa. O livro de Provérbios é um livro poético de sabedoria. Já falei sobre isso em outros episódios. Não é um livro literal sobre tudo que a gente deve fazer na nossa vida. Se fosse assim, acho que nem estaríamos mais vivos, porque existem versículos lá que dizem pra gente até enfiar uma faca na garganta se a gente comer demais. Então vejam só, né? Mas é um livro de sabedoria que nos traz, sim, muitos princípios, não métodos, mas muitos princípios preciosos para a nossa família. Então, instruir as crianças segundo os objetivos que temos para ela, é óbvio que é um princípio maravilhoso. Imagina só, se eu tenho o objetivo que o meu filho fale os idiomas que eu falo, qual que é o caminho que eu vou seguir aqui? Ensiná-lo desde criança. E claro que provavelmente ele vai saber esses idiomas quando for adulto. Da mesma forma, né, nos caminhos do Senhor, eu vou instruir de acordo com esse objetivo que eu tenho, de que eles amem a Deus, de que eles leiam a palavra, de que eles sigam a Jesus. E isso é um objetivo que nós temos como mães cristãs. Temos como controlar o resultado lá no final? É claro que não, mas nós temos como sim fazer a nossa parte, ter o privilégio de sermos as primeiras, né? Os pais e as mães serem os primeiros a pregar o evangelho para os nossos filhos, tanto com as nossas palavras quanto com as nossas vidas, o nosso exemplo, o nosso testemunho, no dia a dia, em um processo contínuo de discipulado. E isso envolve trazer certos limites que não vão combinar com o caminho de muitas famílias ao nosso redor. Isso ensina a eles o autocontrole. Isso ensina a eles que eles não são todo mundo, né? A gente fala tanto isso, né? A frase da mãe: você não é todo mundo. Mas é verdade, né? Somos todos diferentes, isso é um princípio legal. Claro que provavelmente quando a gente fala essa frase, a gente não fala da melhor forma, da forma mais sábia possível, mas é uma realidade que cada um é de um jeito, que cada um tem os seus princípios, e ensinar eles isso desde o começo da vida não é um problema. Isso não vai estar tirando deles a experiência da infância, tirando deles as amizades, pelo contrário, vai ajudar eles a terem domínio próprio, a se posicionarem diante das pessoas com aquilo que eles creem. Esses dias um colega de um dos meus filhos falou assim para ele: eu não entendo porque os seus pais não deixam você jogar jogo X, né? Não vou nem citar aqui nomes para não gerar polêmicas. E o meu filho ainda não tem, né? As crianças aqui ainda não têm videogame, tá chegando o momento, tá? Não sou tão radical, a gente vai deixar assim em algum momento, mas mesmo quando jogar, a gente já conversou que o jogo X não vai ser parte aí da rotina das crianças. E ele comentou sobre isso na escola, claro, né? E ele veio para casa e falou assim: ah, meu amigo falou que ele não entende por que vocês, né, não vão deixar eu jogar tal jogo. E aí a gente conversou com ele, né? Explicou as razões e tudo mais, e ele tá ok com isso. Ele só comentou, né? Trouxe essa questão para casa. Mas e aí? Será que a gente cede diante desses comentários? É claro que não.
A gente continua firme naquilo que a gente acredita. E se em algum momento a gente perceber que está sendo radical demais por algum motivo, né? A gente perceber, poxa, acho que aqui a gente exagerou. A gente volta, conversa e diz: agora chegou a hora, agora você pode, agora com esses limites, isso é ok. Mas tudo dentro daquilo que a gente acredita como família. E isso ensina os nossos filhos a também terem essas convicções. Ensina os nossos filhos a se posicionarem diante dos colegas, se posicionarem na sociedade. E não de uma forma, gente, aí que tem o pulo do gato, né? Não de uma forma moralista, do tipo, nós somos os corretos e todo o resto do mundo está errado. E isso vai muito da forma que nós, como família, também comunicamos os limites que temos. Não porque todos estão errados e a gente aqui faz o certo, mas porque a gente entendeu dessa forma, a gente tem esse objetivo aqui para você, a gente pensa assim, mas cada família vai ter suas escolhas. Ainda mais no contexto das nossas crianças aqui, que estudam num colégio confessional, muitos dos colegas deles também são de famílias cristãs, e ainda assim pensamos de forma diferente sobre algumas coisas. E tudo bem, a gente vai ensinando os nossos filhos também a ir se posicionando com respeito e mostrando aquilo que eles acreditam. Ocorreu uma situação interessante uma vez também com uma das minhas crianças. Eu vou citando esses exemplos porque eu acho que eles nos ajudam, né, a pensar de forma prática sobre como isso vai se dando na nossa família, né? Esses nãos que a gente vai dizendo. Em que o nosso filho levou um lanche para a escola que naquele dia não estava o mais saudável possível. E aí ele recebeu uma represália dos coleguinhas, né? Dizendo que o lanche dele não era saudável, que o lanche dele não era bom. Porque a regra na família dessas crianças é que aquele determinado lanchinho não se come, né? E o meu filho ficou tão encabulado que não comeu, né? E chegou em casa e mostrou, né? Ah, eu não quis comer, não tava com fome, enfim. E eu achei muito estranho, né? Era uma exceção ele levar aquilo. Eu achei que ele ia ficar feliz. E aí eu depois perguntei para ele, né, o que tinha acontecido e tal. E ele falou: ah, meus amigos falaram que não era saudável, que era lixo, que, né, aquela coisa toda. E aí eu tô citando isso para mostrar pra gente como é delicado, porque a forma como nós comunicamos para os nossos filhos os limites que são importantes para nossa família precisa ser graciosa, para que os nossos filhos também não cheguem lá fora impondo algo sobre os outros como a única forma certa, né? Eu dei 2 exemplos, um que nós somos firmes num limite e o nosso filho precisa se posicionar de forma graciosa, e um outro onde nós não temos aquele limite tão rígido como a outra família e a outra criança foi muito dura, né? Com a minha criança a ponto dele não querer nem lanchar. Então olha só como é uma linha tênue para nós, né? Nesses limites que a gente vai colocando para os nossos filhos, que a gente vai impondo ali, esses nãos que a gente vai dizendo. Nós precisamos ir ao mesmo tempo ensinando eles a se posicionar de forma firme, mas amorosa. Esse nosso próprio não que a gente comunica para os filhos precisa ser assim, firme e terno. A gente pode colocar limites sem humilhar os nossos filhos. E aí que está a importância do tom. A gente diz não para os nossos filhos de forma calma e sim, explicando as nossas razões para aquilo. Eu sei que dependendo da idade, a gente nem sempre consegue explicar tintim por tintim. Mas é importante sim que os nossos filhos cresçam entendendo o motivo do nosso não. Mãe, por que eu não posso ter um celular agora? Por que não? Ponto, acabou. Eu sou sua mãe. Não, gente, isso não tem amor nenhum. Cadê a graça disso, né? Cadê a graça nisso? De dizer isso para os nossos filhos dessa forma. Filho, você não tem um celular ainda? Explica os motivos para aquilo. Explica que isso vem de um lugar de amor, de um lugar de cuidado, de um lugar de proteção. E que lá no futuro, lá na frente, provavelmente eles vão entender melhor, mas agora você pode entender isso, isso e aquilo, explicando essas razões.
vai dizer não para atravessar a rua sem dar a mão para a mamãe. Naquele momento, é claro que você não pode sentar e explicar para sua criança. Precisa segurar a mão e pronto, acabou. Em outro momento, você senta com a criança e explica por que não vai atravessar sozinho. Os carros vêm em alta velocidade, e aí você vai colocando esse diálogo em cima da mesa para que a gente consiga, de fato, explicar para os filhos que esses limites que a gente coloca vêm de um lugar de cuidado, de proteção e de amor. E da mesma forma, queridas, a gente vai dizendo não para nós mesmas, né? Quantos nãos aí a gente já teve que dizer para nós mesmas na maternidade? Não para o conforto imediato, não para usar o celular na hora que a gente quer, não para rispidez, não para comparação, não para culpa. A gente precisa internamente ir dizendo esses nãos para nós mesmas, para que a gente também amadureça, para que a gente também tenha um crescimento espiritual saudável diante de Deus. Esses limites que a gente vai aceitando e, de certa forma, impondo a nós mesmas, vão nos ajudar a viver com mais intenção dentro de casa e a também ter mais graça em dizer não para os nossos filhos, porque a gente também está vivendo isso. A gente também está trilhando essa jornada onde os limites nos ajudam e nos fazem crescer. E, como sempre, para ir para o fim aqui do episódio, eu quero te dar algumas dicas bem práticas para a sua semana. O primeiro deles é sobre os nãos que você precisa dizer a você mesma. Eu quero que você, nessa semana, escolha algo e conscientemente diga não para aquilo que você sabe que está precisando de um limite aí na sua rotina ou até internamente, né? Talvez você tenha feito uma cobrança exagerada. Será que você consegue pôr um limite nisso? Será que você está fazendo coisa demais aí que precisa de um limite? Você precisa dizer um não aí para você mesma? Ou será que é um hábito que está atrapalhando a sua jornada aí como mãe, que está trazendo muitas distrações para você? Então escolhe uma coisa para você começar a limitar e a dizer não para você mesma nessa semana. A segunda coisa é explicar algum limite que você tem aí para os seus filhos. Escolhe algo aí que para você é uma regra muito séria e que precisa talvez de uma explicação um pouco mais abrangente aí para suas crianças. Fale sobre isso com seus filhos. Explique as suas regras, os seus limites, os seus nãos para sua criança. Esse é o segundo passo prático aí para sua semana. Outra coisa prática. Pense um pouco mais antes de dizer não para a sua criança. Peça firmeza para Deus, peça ternura e fale esse não com amor, se ele realmente for necessário. Talvez existem muitos nãos aí, muitas correções que a gente tem feito que nem são tão necessárias. E isso é um aprendizado muito valioso, porque muitas coisas que a gente quer corrigir não precisam ser corrigidas. Elas simplesmente estão nos incomodando porque a gente aqui na nossa incapacidade de conviver com o diferente acaba querendo dizer não, querendo limitar, querendo corrigir, sendo que a nossa criança está simplesmente sendo criança. E talvez a gente não precisa dizer não para tantas coisas. Então, antes de falar os seus nãos, pense um pouco mais. Peça para o Espírito Santo te guiar, faz uma oração rapidinha ali, Senhor. Isso aqui precisa de não mesmo? Se sim, isso precisa de não, me dá firmeza para comunicar isso. E se isso aqui não precisa de não, me ajuda a lidar com aquilo que me irrita aqui, com aquilo que me deixa incomodada. E por último, outra coisa prática aqui para você é reconhecer o aprendizado que está acontecendo aí na sua casa. Celebre, querida, celebre o aprendizado. Reconheça o momento em que seu filho aceitou bem o limite, ou que você mesma conseguiu colocar para você um limite saudável. Celebre isso. Ai, que bom, que legal, a gente está conseguindo, a gente está crescendo, você está entendendo, filho. Que bom que dessa vez você aceitou
esse limite que a mamãe colocou, aceitou de forma mais tranquila, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Conversar sobre isso, sobre esses limites saudáveis, é muito rico para a nossa família. E você provavelmente também já ouviu por aí que a gente falar não é muito bom para criança, né? No início do episódio eu mencionei que não ia ser muito esse nosso assunto de hoje, mas a questão aqui, gente, não é que a criança não entende o não, né? A criança entende sim a limitação, o limite que você está colocando. Mas a questão aqui é da maturidade neurológica e também do impacto que a palavra não vem seguida de uma ação que deve ou não deve ser feita, né? Então, às vezes, a criança muito pequenininha não entende com tanta facilidade quando a gente diz assim, não pule no sofá, ela já tá entendendo pule no sofá, enfim. Mas isso é para criança muito pequena. O que funciona melhor é dizer, desça do sofá. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Funciona melhor direcionar com o sim. Só que aqui, gente, a discussão é sobre os limites que a gente põe. Então, quando a gente diz para a criança que está pulando no sofá, desça do sofá, é uma forma de dizer não, né? Esse é o ponto aqui da nossa conversa. É uma forma de dizer ali para a criança que não deve pular no sofá. Então, quando a gente pensa na forma de dar limites, na forma de dizer não, também pode incluir evitar o uso da palavra não, mas falar esse não de outras formas, né? Induzindo a criança a realizar aquilo que você quer que ela faça, que é descer do sofá, nesse exemplo que eu tô dando. Então, seja criativa aí, né? Peça pro Senhor te dar sabedoria. Então, não fique muito presa aí nesses 1000 conselhos de internet, né? Olha eu aqui falando isso, sendo que eu dou também conselhos na internet. Mas o meu conselho é para você não ficar aí seguindo um monte de dica de Instagram, de carrossel de Instagram, mas buscar sabedoria, né? Não fique assim, ai, poxa, agora a gente não pode mais falar não para criança. Não é sobre isso. É sobre buscar realmente ter sabedoria e colocar esses limites de forma graciosa, inteligente, para que realmente seja benéfico e ajude os nossos filhos a amadurecer. Então, hoje aqui a gente aprendeu que o não reflete o amor de Deus, protege, guia os nossos filhos e ensina a maturidade e resiliência, e ele também é necessário para nós mesmas, como mães, para que a gente possa viver com fé, com intencionalidade e amadurecer também, né? Não queremos ser mães imaturas. Eu quero te encorajar a ver esses nãos como uma semente, queridas, uma semente que a gente planta para que a maturidade aconteça na vida dos nossos filhos, para que eles aprendam a dizer sim para aquilo que é bom, para aquilo que o Senhor tem para eles. Os limites, eles não são uma falta de amor, mas eles são uma prova do amor que cuida, protege e ajuda a crescer. Queridas, eu agradeço demais pela presença de vocês aqui nessa semana. Como vocês sabem, o Devocional Fé Cotidiana será lançado muito em breve, então eu peço para vocês acompanharem lá no @Mães pela Graça, para ficarem por dentro de tudo e não perderem esse lançamento especialíssimo. Eu desejo que a semana de vocês seja repleta da graça de Jesus. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, sua estrelinha, para que o podcast continue crescendo e abençoando outras mães. Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo na semana que vem.